E aí, gigantes, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Colina News, o canal que traz as notícias mais quentes do nosso amado Vascão. Estamos aqui para contar tudo o que está rolando na colina mais famosa do Brasil. Mas antes de começar, já sabe, né? Dá aquele like esperto, curte o vídeo e bora compartilhar com a galera vascaína para fortalecer nosso canal e nos ajudar a crescer. Agora, sem enrolação, vamos ao que interessa, as notícias do Gigante da Colina. O Vasco da Gama vive um momento difícil nesta temporada, enfrentando uma série de protestos por parte de sua torcida nas últimas semanas. A situação delicada levanta questionamentos sobre o poder de intervenção do clube na Sociedade Anônima do Futebol SAF e gera divergências entre os dirigentes do Vasco e a SAF, especialmente em relação ao comando do departamento de futebol. No entanto, é importante destacar que o Vasco tem uma influência limitada sobre a SAF, podendo exercer seu poder de interferência apenas em caso de rebaixamento para a Série B. Diante desse cenário, os dirigentes do clube poderiam buscar medidas para reverter a situação, como a solicitação de substituição da cúpula da empresa. Vale ressaltar que em 2022, o Vasco vendeu 70% de sua SAF para o fundo norte-americano 777, mantendo apenas 30% das ações. Essa transação suscita questionamentos sobre a influência e a participação dos dirigentes vascaínos nas decisões relacionadas ao futebol. O diretor de futebol, Paulo Brax, reconheceu a existência de lacunas no elenco que precisam ser preenchidas. Maneiras de suprir essas carências durante a janela de transferências do meio do ano. O Vasco está em busca de soluções para superar essa crise e reconquistar o apoio da torcida. A pressão sobre a equipe e a SAF é enorme, e serão tomadas medidas para reverter a situação delicada em que o clube se encontra. Resta aguardar os desdobramentos dessa crise e acompanhar de perto as decisões tomadas pelos dirigentes do Gigante da Colina. Aí, meu amigo! Quer dar um upgrade na performance naquele momento mais íntimo e se sentir um gigante nas quatro paredes com um produto inovador? Eu tenho a solução para você no link na descrição. Voltando ao assunto. Thiago Silva, renomado zagueiro brasileiro que atualmente joga no Chelsea, está sendo especulado como possível contratação do Vasco da Gama, um dos principais clubes de futebol do Rio de Janeiro. Segundo fontes próximas ao jogador, ele estaria interessado em retornar ao Brasil e vestir a camisa cruz-maltina. Nascido no Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1984, Thiago Emiliano da Silva começou sua carreira no Fluminense, onde fez sua base dos 11 aos 19 anos. Sua trajetória profissional teve início em 2003, atuando como volante no RS Futebol. No ano seguinte, pelo Juventude, ele se destacou e passou a atuar como zagueiro. Em 2006, Thiago Silva chegou ao Fluminense, onde se sagrou campeão da Copa do Brasil em 2007 e foi vice-campeão da Copa Libertadores em 2008. Seu desempenho chamou a atenção do futebol europeu, e em dezembro de 2008, ele foi contratado pelo Milan, da Itália, por 8 milhões de euros. No Milan, Thiago Silva ganhou destaque e conquistou um título da Série A italiana. Em 2012, foi transferido para o Paris Saint-Germain, PSG, em uma negociação de 42 milhões de euros, tornando-se o zagueiro mais caro da história naquele momento. No PSG, o jogador conquistou vários títulos, incluindo 7 campeonatos da Ligue 1. Em 2020, Thiago Silva assinou com o Chelsea, onde teve um início de sucesso, conquistando a Liga dos Campeões da UEFA em sua primeira temporada no clube. No total, ele já disputou mais de 100 jogos pela seleção brasileira e é o zagueiro com mais partidas pelo Brasil. Com a possível contratação de Thiago Silva, o Vasco da Gama busca fortalecer sua defesa e trazer experiência para o elenco. O clube carioca tem passado por um período de reestruturação e pretende contar com jogadores de renome para a próxima temporada. A negociação ainda está em andamento, e as partes envolvidas estão em fase de negociações finais. O Vasco espera que a contratação de Thiago Silva traga não apenas qualidade técnica, mas também um impacto positivo em termos de liderança e experiência dentro e fora de campo. A possível chegada de Thiago Silva ao Vasco da Gama seria uma grande notícia para os torcedores do clube, que veem no jogador um símbolo de sucesso e competência. A contratação poderia elevar o nível do time e aumentar as chances de conquistas em competições futuras.
O Vasco da Gama, fundado em 1898, é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e tem em sua história importantes títulos nacionais e internacionais. A possível contratação de Thiago Silva representaria um marco na trajetória do clube e poderia atrair ainda mais atenção e investimentos para o Vasco. A expectativa em torno da possível contratação de Thiago Silva pelo Vasco da Gama é enorme. A chegada de um jogador de seu calibre traria uma visibilidade ainda maior para o clube e poderia atrair outros nomes de peso para reforçar o elenco. Além disso, a experiência e liderança de Thiago Silva seriam fundamentais para orientar os jogadores mais jovens e elevar o nível de competitividade dentro do time. A contratação de Thiago Silva também teria um impacto significativo fora de campo. A presença de um jogador com sua história e prestígio atraria um maior interesse dos torcedores, o que poderia resultar em um aumento nas vendas de ingressos, produtos oficiais e patrocínios. O Vasco da Gama poderia se beneficiar financeiramente com a chegada do zagueiro. Além disso, a possível contratação de Thiago Silva pelo Vasco teria um impacto positivo na imagem do clube. A reputação do jogador, tanto no cenário nacional quanto internacional, traria uma aura de profissionalismo e seriedade ao time cruzmaltino. Isso poderia ajudar a atrair investidores e parceiros comerciais interessados em se associar a uma marca associada a um jogador de renome mundial. No entanto, é importante ressaltar que a negociação ainda está em andamento e nada está definitivamente acertado. Há diversos fatores que podem influenciar o desfecho das negociações, como questões financeiras, propostas de outros clubes e a vontade pessoal do jogador. O Vasco da Gama está fazendo o possível para viabilizar a contratação, mas só o tempo dirá se Thiago Silva vestirá mesmo a camisa do clube carioca. Por enquanto, resta aos torcedores do Vasco da Gama acompanhar as notícias e aguardar ansiosamente por um desfecho positivo nas negociações. A possível contratação de Thiago Silva representaria um marco na história recente do clube e poderia impulsionar uma nova fase de sucesso e conquistas. Os cruzmaltinos mantêm a esperança de contar com a experiência e qualidade do zagueiro em breve. E aí, torcida cruzmaltina, o que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários e não percam as novidades amanhã. Forte abraço!